Flamengo, com sua vasta história e milhões de torcedores apaixonados, tornou-se um dos maiores clubes do futebol mundial. Porém, sua jornada não foi marcada apenas por momentos de glória e conquistas espetaculares, mas também por momentos de profunda crise, tendo questões tanto administrativas quanto financeiras extremamente complicadas. No entanto, para chegar no time que é hoje, sua capacidade de se reinventar e transformar desafios em oportunidades fez com que o clube emergisse como uma potência esportiva e financeira. Em cada capítulo dessa história, vemos como o Flamengo, ao longo dos anos, conseguiu superar adversidades dentro e fora de campo. Mas como um clube à beira do colapso financeiro, conseguiu se tornar um dos maiores nomes do futebol global. Essa é a história de superação, paixão e estratégia que nos ensina as valiosas lições sobre governança, administração e o poder da torcida. Vamos então mergulhar na trajetória de um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Mas claro, primeiro peço sua inscrição e seu like para esse conteúdo extremamente difícil de fazer. Então já pega sua pipoca e vem aproveitar. Na década de 80, o Flamengo atingiu seu ápice esportivo, tornando-se um dos times mais vitoriosos do Brasil e do mundo. E com a chegada de craques como Zico, o clube se consolidou como uma força imbatível no cenário nacional. E com uma equipe recheada de craques como Júnior, Leandro, Adílio e Bebeto, o Flamengo dominou o futebol brasileiro e conquistou títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro de 1980 e a Copa Libertadores de 1981. Porém, esse ápice veio na talvez maior vitória do clube, quando derrotou o Liverpool no Mundial de Interclubes, em uma das maiores vitórias da história do futebol mundial, fazendo 3-0 no time. Porém, o Flamengo dessa época ainda estava longe do futebol moderno, porque apesar das conquistas, o clube enfrentava uma gestão amadora, que assim como muitos clubes da época não soube capitalizar sua grandeza e seu dinheiro para fazer um futuro sólido. Ou seja, você junta os fatores de um elenco caro, uma gestão que não é muito boa e você já vê que isso vai dar um problema. Porque veja, os altos custos para manter os astros no elenco, a falta de uma política financeira eficiente e a ausência de um planejamento deixaram o clube vulnerável à instabilidade. E a administração flamenguista da época não aproveitou o momento de glória para solidificar a infraestrutura. Isso mostrou que mesmo com um time imbatível, o Flamengo não estava preparado para lidar com as exigências fora de campo. E infelizmente, graças a esse conjunto de fatores, a crise não seria fácil nos próximos anos. O final dos anos 80 e início dos 90 viu o Flamengo apostando em jogadores de nome para tentar manter sua hegemonia no futebol brasileiro. E em meio a essas contratações, a aposta mais ousada foi a contratação de Romário, em 1995, um dos maiores e consolidados craques da história do futebol brasileiro, formando assim uma grande geração de talentos e atletas no campo. Exemplos eram Edmundo, Sávio e mais tarde Renato Gaúcho. Mas claro, como a gente disse há um tempo atrás, um grande elenco requer muita responsabilidade e administração. E nessa época o Flamengo estava longe de ter isso. Esse ataque dos sonhos teve um impacto imediato dentro de campo, mas fora dele a situação era bem diferente. A gestão do clube não acompanhava a grandiosidade do elenco, e as finanças do Flamengo iam de mal a pior. A falta de um planejamento e estratégia eficientes resultaram em dívidas enormes. E com os salários astronômicos dos craques, essas dívidas rapidamente se acumularam. Mas em meio a esse caos iminente, o Flamengo tentava se manter competitivo, mas a administração não soube lidar com o impacto financeiro dessas contratações de peso. Embora o clube ainda tivesse alguns momentos de brilho em campo, como a conquista do Campeonato Carioca e outras vitórias, o que acontecia fora das quatro linhas era um reflexo do fracasso de uma gestão pouco eficiente, e que mesmo cientes dos problemas, preferiram empurrar isso para o futuro. Em meio a isso, os gestores não conseguiram encontrar um equilíbrio entre o alto investimento no elenco e a necessidade de manter as finanças do clube. Isso levou a nação rubro-negra a um colapso financeiro que afetaria suas perspectivas por muitos anos. O início dos anos 2000 foram, sem dúvidas, o período mais difícil na história recente do Flamengo. O clube enfrentava um verdadeiro colapso financeiro, com dívidas que ultrapassavam os 700 milhões de reais, o que colocava até sua existência em risco. Além disso, era muito comum ver o salário dos jogadores e empregados atrasado, gerando problemas, brigas e insatisfação dentro do elenco. A falta de organização e de uma liderança clara resultou em uma gestão desastrosa. E nesse período, a equipe não conseguia performar muito bem e consequentemente não ganhava títulos de relevância. E todos esses fatores juntos, a falta de investimento
e o distanciamento da torcida contribuíram para um sentimento de abandono. A crise atingiu tanto o futebol quanto as finanças, e muitos torcedores começaram a temer pelo pior para o clube. Porém, esse período sombrio também preparou o terreno para a chegada de uma nova gestão que começaria a reverter os danos e tentar restaurar a credibilidade do Flamengo, trazendo a competitividade de novo. Mas para isso, um amargo remédio deveria ser tomado. Em 2013, Eduardo Bandeira de Melo assumiu a presidência do Flamengo e iniciou um processo de reestruturação radical. Sua primeira missão foi negociar as dívidas gigantescas do clube e, claro, implementar um rigoroso controle financeiro. Ou seja, nos próximos anos o Flamengo ia focar menos no futebol para focar mais em resolver esses problemas financeiros, para que assim no futuro possa ter uma situação financeira boa, poder contratar jogadores e voltar com desempenho em campo. A ideia era que o clube passasse a se comportar como uma empresa moderna, com planejamento a longo prazo e foco no crescimento sustentável. Durante sua gestão, era comum o Flamengo fechar patrocínios e programas com a torcida para aumentar o lucro. Mas para tudo isso, decisões drásticas teriam que ser tomadas. Exemplos de decisões eram rescindir com atletas, vender atletas que eram importantes para o clube, mas só que não eram na realidade do Flamengo. E depois de muito tempo, o caos e instabilidade pareciam coisas do passado. Mas claro, não estavam resolvidos ainda. E de 2013 até 2018, o Flamengo esteve focado nisso. Porque após 2018, com a troca de presidência, o ano de 2019 começaria. O ano de 2019 se tornou um marco na história do Flamengo. Sob pela maior parte do ano no comando de Jorge Jesus, o time se transformou em um exemplo de futebol, envolvente e altamente competitivo. Não é à toa que Jorge Jesus está sendo cotado para cargos até como a seleção brasileira até hoje. A vitória na Copa Libertadores, conquistada com uma virada histórica em cima do River Plate, se tornou uma das mais épicas da história do futebol. E o Flamengo não conquistou só a Libertadores, mas também o Brasileirão, o que garantiu ao clube 2 títulos de grande relevância. Além disso, a vitória na Libertadores de 2019 representou o fim de uma grande seca, porque nessa época o Flamengo não era campeão da Libertadores há 38 anos. E o sucesso não foi apenas dentro de campo, mas também fora dele. O Flamengo viu suas receitas aumentarem significativamente, com uma enorme valorização da sua marca. Claro, uma grande onda de patrocínios que se interessaram por associar suas imagens ao clube. Sendo assim, o ano de 2019 se consolidou como o mais vitorioso da história recente do Flamengo. Não apenas pelas conquistas, mas também pela recuperação de sua imagem no cenário internacional, voltando até enfrentar o Liverpool, mas que infelizmente dessa vez não conseguiu a vitória. Depois do sucesso de 2019, o Flamengo enfrentou os desafios impostos pela pandemia, que claro, afetou não só o Flamengo como o futebol mundial em geral. E claro, isso afeta a finança também, porque perde dinheiro de TV, de jogo transmitido, de bilheteria de estádio. Mas claro, nada que conseguiu afetar de forma grandiosa o clube. E durante esse período, o Flamengo continuou competitivo, conquistando títulos importantes como a Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca. E dentro das 4 linhas, o time se manteve como uma das potências do futebol brasileiro. E mesmo com algumas oscilações como na Libertadores e Copa do Brasil, o Flamengo conseguiu se manter. A partir de 2022, o Flamengo conseguiu uma maturidade em termos de gestão em futebol, sempre mantendo sua competitividade e ampliando suas conquistas, com uma gestão profissional que continuou a dar frutos. O Flamengo não viu apenas seu time profissional evoluir, assim como categorias como base, sub-20 e sub-17. Evoluções frutos de investimentos que fariam a diferença atualmente. E no campo, o Flamengo continuou a brilhar, com uma equipe formada por grandes nomes, como Arrascaeta, De La Cruz, Bruno Henrique, Léo Ortiz e entre muitos craques. E claro, apesar de algumas oscilações, conseguiram garantir títulos e performance de alto nível. E além disso, até hoje o Flamengo se expande ainda mais, com parcerias comerciais internacionais e um crescente número de torcedores e patrocinadores ao redor do mundo. E agora, após tudo isso, vemos como o Flamengo mais uma vez se mostrou um exemplo de governança no futebol, vencendo um dos momentos mais sombrios de sua história, com uma dívida de quase 700 bilhões de reais até a vitória. Mas é isso, espero que vocês tenham conseguido entender tudo que foi dito aqui, muito obrigado pela sua audiência. Claro, eu vou pedir de novo para você deixar seu like, se inscrever, compartilhar e comentar. Muito obrigado e até a próxima.